É hora da gente falar de economia. Ela já está por aqui, Elaine Basti. Eita, que rodou a lapadinha, tecnicamente a gente chama de lapada. Rodou a lapadinha porque a Elaine está na área. Epa. Minha gente, o Banco Central acabou de divulgar o Índice de Atividade Econômica do primeiro trimestre. Esse índice é considerado uma prévia do crescimento do país, do PIB, né? Calculado pelo IBGE. E como é que veio essa prévia, meu bem? Então, a gente estava falando de juros agora há pouco, né? Essa prévia aí da economia, do aquecimento da economia, incrivelmente, apesar de todo esse aperto monetário na economia, de os juros estarem 13,75% desde agosto do ano passado, a maior taxa de juros real do planeta, do crédito ter encarecido tanto para a pessoa física quanto para a empresa, esse índice mostrou uma economia crescendo no primeiro trimestre do ano, uma alta de 2,41% em relação ao último trimestre de 2022. Esse crescimento já mostrou uma pequena desaceleração, porque olhando só para março, a atividade caiu 0,15% em relação a fevereiro, né? Ainda assim, caiu metade do que os economistas esperavam, ou seja, atividade vindo melhor do que as expectativas. Então, tudo isso com taxa de juros super alta, né? E aí, de onde está vindo essa força da economia que está sustentando essas taxas, né? Pois é, e o agronegócio a gente vê mais uma vez, né, Elaine? Exato. Sendo uma potência para a economia brasileira. Exato. A gente que mora na cidade grande, as pessoas que moram na cidade grande, talvez não tenham Distante essa percepção. dessas imagens, né, Halil Exatamente, Telão, né? a gente não tem essa percepção, se fala onde é que está crescendo que eu não estou vendo, mas está aí no campo. Né? Esse ano é esperado uma safra recorde, a maior da história do país, aumento principalmente na safra de soja e milho. A agricultura tem um peso gigante, enorme na economia, ela representa 1/3 do PIB. Em alguns estados, chega a 60% do PIB. E com a atividade no campo maior, tem mais gente empregada, mais renda e mais consumo também. Isso tudo puxa o crescimento da economia. Agora, outro motivo para esse crescimento é o Bolsa Família. No início do ano passado, eram 14 milhões de famílias beneficiadas. Agora, são mais de 20 milhões. Tem ainda o adicional por criança, de até 6 anos. Ou seja, tem mais renda em circulação e mais consumo também. A grande questão é como isso vai se refletir na inflação e de tabela na projeção de queda dessa taxa de juros enorme que a gente tem no Brasil e o governo quer ver caindo aí para ontem, como a gente viu na fala do Haddad, né? Estão tentando, né? Vamos ver se na vida real isso vai dar certo. Por falar em juros, na entrevista que o ministro Haddad deu no programa Caminhos, né, com Abílio Diniz, ele voltou a criticar o sistema usado no país para atingir a meta de inflação. Isso. O Haddad quer propor o quê, exatamente? Então, ele não está criticando o número da meta, né? Ele está... É um ponto importante que o ministro falou ontem, né? Ele tem discutido dentro do Ministério da Fazenda o que ele acha que o sistema de meta precisa mudar, né? Não é a meta em si, o número. O que o ministro defendeu foi mudar o período que é dado para a meta de inflação ser alcançada, ou seja, o horizonte de tempo. Hoje a meta de inflação tem que ser alcançada no ano fechado, de janeiro a dezembro. Este ano é de 3,25%, ano que vem 3%, com aquela banda de 1,5% para cima ou para baixo. A mudança que o governo tem discutido é que essa meta seja atingida no valor acumulado ao longo de 12 a 18 meses para frente, e não mais nesse ano calendário fechado. Só que como isso poderia ajudar a diminuir os juros no nosso mundo real, Elaine? Então, em teoria, Elisa, isso aí dá mais tempo, aí, mais espaço para o Banco Central reduzir a taxa de juros, né? É um sistema que já é adotado por vários países, como os Estados Unidos, aí, por exemplo, né? Hoje, quem define a meta de inflação não é o Banco Central, muita gente acha que é o Banco Central, não é. É o Conselho Monetário Nacional. O Banco Central tem a missão de chegar a essa meta e uma das ferramentas é a taxa de juros, né? Nesse gráfico aqui que a gente preparou para vocês, dá para ver que em agosto de 2020 ela estava em 2%. Ela caiu nesse nível, nessa época, para estimular a economia que tinha sofrido um baque por causa da pandemia. Aí, em março de 2021, a taxa voltou a crescer porque o Banco Central começou a ver um risco de aumento da inflação e não parou
deixou de subir até agosto do ano passado, quando chegou aí aos 13,75%. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária está marcada para 29 de junho. Haddad, Simone Tebet e Roberto Campos Neto vão participar. Esse encontro vai definir a meta para 2026 e muita gente acredita que o governo vai aproveitar isso para, então, sugerir a mudança aí nesse calendário da meta de inflação, que poderia ajudar a reduzir os juros. É curioso a gente ver essa imagem da Selic, que parece um canyon, né? Você tem ali uma... Exato. Você tem duas montanhas do lado com 3,75. A gente tinha 3,75, cai, despenca para 2, que foi um piso menor que a gente teve de taxa de juros, porque a economia... Lembra lá aquele pós-pandemia, né? Sim, assim, tava todo mundo fechando, comércio fechando, tudo fechando. E aí começou a ver alguma coisa de inflação, aí começou a subir, não parou mais, ficou 13,75%. Maravilhosa. Elaine Basti. Elaine, aqui um soquinho de muito obrigada. Tamo junto. Maravilhosa.